A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com aqueles que estão enfrentando lutas, desafios, as adversidades da vida, momentos de enfermidades, de desemprego, de separações, divórcio, conflitos emocionais, enfermidades na alma. Quantas pessoas hoje estão em depressão, quantas pessoas vivem angustiadas, sem esperanças. E o Senhor, Ele tem uma carta, Ele tem uma resposta para a sua vida, para todos aqueles que estão sem esperanças, todos aqueles que se sentem fracos, todos aqueles que se sentem perseguidos, todos aqueles que se sentem prisioneiros em alguma situação. Deus, Ele tem uma resposta, Deus, Ele tem uma carta, Ele tem uma palavra para a sua vida. Nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o que o Senhor falou para o seu povo, um povo que foi levado cativo para a Babilônia, ou seja, prisioneiro, e que permaneceu na Babilônia por mais de 70 anos. Nós vamos ver o que o Senhor tem para o seu povo, para a minha e para a sua vida. E diz assim: e estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4, nós vamos saltar para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos aqueles que foram transportados, que eu mesmo fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edifiquem casas, habitem nelas, plantem jardins e comam o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai também mulheres para os vossos filhos e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Então multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurem a paz da cidade por onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele poderia ter tirado o seu povo da Babilônia logo no início, mas Ele não fez, Ele não agiu dessa forma. O Senhor, Ele não nos tira do problema. Ele, em muitas situações, Ele permite as guerras, Ele permite a prisão, Ele permite o cativeiro, Ele permite a separação. Deus, Ele permite, mesmo porque o povo estava em desobediência. Antes, o povo estava em desobediência. O povo que anda afastado de Deus e que anda em desobediência, ele colhe consequências. Então, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E o Senhor, o nosso Deus, poderia ter tirado o seu povo, né? Da Babilônia, mas Ele não, Ele traz uma palavra de esperança para esse povo. Ele diz: olha, fiquem na Babilônia, mas vocês precisam construir as suas casas, vocês precisam plantar nesse lugar, vocês devem comer do fruto, vocês devem cuidar das sementes, né? Vocês devem esperar o tempo
né, dos frutos, vocês devem comer desse fruto, vocês devem casar, vocês devem ter filhos, vocês devem dar maridos para as suas filhas, vocês devem gozar de todo o bem que a terra pode lhes fornecer. Ele está dizendo: busquem a paz nesta cidade, porque aonde nós estivermos, a paz vai estar conosco. Então somos nós que levamos a paz. Não é o lugar que traz a paz, somos nós que proporcionamos a paz, que lutamos pela paz naquele lugar. Somos nós que fazemos as guerras e somos nós que fazemos também a paz. Então, aonde nós estivermos com o nosso coração em Deus, com a nossa fé firmada no Senhor, nós vamos viver em paz. Então, eles estão dizendo, o Senhor, ele traz essa palavra, ele traz essa resposta, certamente, às orações do seu povo, né? Muitos murmurando, muitos reclamando, quando o Senhor vai nos tirar da Babilônia. E o Senhor, então, usa o profeta Jeremias para responder para este povo, para o seu povo, através de uma carta, né? Essa carta foi endereçada aos que sobraram dos anciãos, dos sacerdotes, dos profetas e a todo o povo, aqueles que sobraram, né? Porque eles estavam na Babilônia numa situação de escravidão, de prisão. Eles eram prisioneiros na Babilônia, mas o Senhor está dizendo: tenham alegria, tenham paz, vivam em paz, promovam a paz aonde eu os colocar. O Senhor, ele não perde controle, ele está no controle das nossas vidas, sejam nos momentos alegres, sejam nos momentos de dificuldade. Ele é o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Ele cria as guerras e ele cria a paz. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos permanecer em Deus para que ele permaneça em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vocês a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e far-lo-eis como figos podres que não se pode comer de maus que são.
O Senhor, Ele promete a sua justiça. O Senhor, o nosso Deus, Ele faz o juízo e no momento certo Ele opera a justiça. A justiça vem do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos entregar as nossas vidas e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é que tem pensamentos bons a nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que desejamos ou o fim que esperamos. Então, o Senhor, Ele faz uma promessa e Ele cumpre. Versículo 10. Certamente que depois que passarem 70 anos, o Senhor, então, Ele trouxe de volta o seu povo. Ele tirou o seu povo, ou seja, a descendência, aqueles que nasceram, o Senhor tirou da Babilônia e levou de volta para Jerusalém. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Nós precisamos esperar em Deus e entender que existe um tempo determinado para todas as coisas e que em tudo existem propósitos de Deus. Deus trabalha nas adversidades, Deus molda o nosso caráter, Deus trabalha em nós, Deus nos fortalece, nós amadurecemos com as lutas e nós buscamos mais a Deus nos nossos momentos de adversidade. Então, Ele está dizendo no versículo 12, vocês devem orar. O Senhor, Ele nos dá uma estratégia. Vocês devem orar, vocês devem me invocar e eu vos ouvirei. Então, queridos e queridas, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas adversidades, os seus conflitos, mas orem. É isso que o Senhor está falando conosco. Orem, busquem a face do Senhor, leiam a palavra de Deus. Essa palavra, ela é fonte de vida, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos cura. Pela palavra tudo se fez. O Senhor, lá no princípio, lá no livro de Gênesis, Ele disse: haja luz e houve luz. Haja, Ele disse, haja vida. Então, que nesta hora nós possamos declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos orar, que nós possamos buscar mais de Deus, que nós possamos adorar mais. No lugar da murmuração, que venha nascer a oração e a adoração. Que nós possamos buscar a sua presença, porque o Senhor ouve. Ele ouve as nossas orações, assim como Ele ouviu as orações de Cornélio. Assim como Ele viu, Ele contemplou a conduta, o viver diário de Cornélio e da sua família. Deus ouve também as nossas orações. Ele diz assim no versículo 14: então eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor é aquele que permite que os seus filhos, que o seu povo enfrentem as adversidades, mas Ele também faz uma promessa: se vocês permanecerem no Senhor, se vocês permanecerem em obediência às Escrituras Sagradas, se vocês buscarem, se vocês orarem, então eu vos trarei de volta. Então Deus muda a história. Deus, Ele quer mudar a minha e a sua história. Deus tem promessas para as nossas vidas e para as nossas famílias. O que nós precisamos é obedecer mais. O que nós precisamos é colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem sido pregada, ela tem sido anunciada
a todos os povos. Então, que nós possamos tomar posse da palavra do Senhor, viver, dormindo, acordando, se assentando, lendo, meditando e examinando as Escrituras sagradas. Deus nos abençoe. Eu creio que nesta hora, se nós colocarmos em prática, se nós começarmos a orar, a buscar ao Senhor, Ele mudará a sua história, a minha história, a história da nossa família e da nossa descendência. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe.